O Saci, livro de Monteiro Lobato. Capítulo 14. O medo. Longamente filosofaram os dois, lá debaixo da grande peroba que os abrigava do sereno da noite. A floresta tinha uma vida noturna tão intensa quanto a vida diurna. Entre os homens, tudo para durante certa parte da noite, mas na floresta a vida continua, porque uns seres dormem de dia e vivem de noite, e outros dormem de noite e vivem de dia. Assim que os sabiás, sanhás e tico-tico se recolhem aos pousos ou ninhos, começam a sair das tocas as corujas e morcegos, e as borboletas e mariposas noturnas vêm substituir as borboletas e mariposas diurnas, que adormecem logo que chega a noite. E as caças medrosas, tão perseguidas pelos homens, saem de noite a pastar e beber água nos rios. E os vagalumes, que de dia não deixam os lugares escurinhos, começam a piscar por toda parte com suas lanterninhas. Esses eu sei, disse o menino. A vida desses animais eu conheço mais ou menos. O que me interessa agora é a vida dos tais entes das trevas. Como disse Anastácia, os misteriosos. Os que uns dizem que existem e outros juram que não existem, né? Compreendo, disse o Saci. Vocês se referem aos chamados duendes, monstros, capetas, gnomos, etc. Isso mesmo, amigo Saci. Ando desconfiado que tudo não passa de um sonho. Eu não via nada na garrafa, antes de ter caído naquela modorra. Assim que a modorra chegou, você apareceu na garrafa e começou a falar. Desconfio que estou sonhando. Desconfio que isto é um pesadelo. Nos pesadelos é que aparecem monstros horríveis. Por quê? Por que é que há coisas horríveis? Por causa do medo, Pedrinho. Sabe o que é medo? O menino gabava-se de não ter medo. De nada, exceto de vespas e outros bichinhos venenosos. Mas não ter medo é uma coisa e saber o que é medo. Mas não ter medo é uma coisa e saber que o medo existe é outra. Pedrinho sabia que o medo existe porque, diversas vezes, seu coração pulara de medo e respondeu: sei sim, o medo vem da incerteza. Isso mesmo, disse o Saci. A mãe do medo é a incerteza e o pai do medo é o escuro. Enquanto houver escuro no mundo, haverá medo. E enquanto houver medo, haverá monstros, como os que você vai ver. Mas, se a gente vê esses monstros, então eles existem. Perfeitamente. Existem para quem os vê e não existem para quem não os vê. Por isso, digo que os monstros existem e não existem. Não entendo, declarou Pedrinho. Se existem, existem. Se não existem, não existem. Uma coisa não pode existir ao mesmo tempo, existir e não existir. Bobinho, declarou o Saci. Uma coisa existe quando a gente acredita nela. E como uns acreditam em monstros e outros não acreditam, os monstros existem e não existem. Aquela filosofia do Saci já estava dando dor de cabeça no menino, o qual suspirou e disse: basta, amigo Saci. Não quero mais saber de filosofias, quero conhecer os segredos da noite na floresta. Mostre-me os filhos do medo que você conhece. Desde que há tanta gente medrosa no mundo,
Deve haver muitos filhos do medo. Se há, exclamou o Saci. Os medrosos são os maiores criadores das coisas que existem. Não têm conta o que lhes sai da imaginação. As mitologias daqueles velhos povos estão cheias de terríveis criações do medo. Aqui nestas Américas, temos também muitas criações do medo, não só dos índios chamados aborígenes, como dos negros que vieram da África. Pedrinho lembrou-se do tio Barnabé, que era africano. Tio Barnabé, por exemplo, disse ele, é um danado para saber dessas coisas. Conhece todos os filhos do medo. Foi ele quem me explicou o caso dos sacis. Conte-me, no que é que os índios acreditavam? Os índios, começou o Saci, não usavam durante a noite aquelas luzes que Dona Benta usa lá no sítio, aqueles lampiões de querosene. Nem usavam a luz elétrica que há nas cidades. Só usavam fogueirinhas, de pouca luz. E, por isso, o medo entre os índios era grande. Quanto maior é o escuro, maior é o medo. E quanto maior o medo, mais coisas a imaginação vai criando. Já ouviu falar no Jurupari? Não. Pois é, o diabo dos índios, o espírito mau que aparece nos sonhos e transforma os sonhos em pesadelos horríveis, insônia, mal-estar, inquietação. Tudo que é desagradável vem desse Jurupari. Mas como é ele? Um espírito sem forma, um espírito mau, que se diverte em agarrar os que estão dormindo e causar-lhes todos os horrores dos pesadelos. E parece que segura as vítimas pela garganta, porque eles esperneiam e se debatem, mas não podem gritar. Oh, eu já tive um pesadelo assim, disse o menino. Lembro-me muito bem. Eu, caindo num buracão enorme, quis gritar por vovó, mas foi inútil. A voz não saía. Pois era o Jurupari, respondeu o Saci, que estava apertando sua garganta. O divertimento dele é esse. Anda de casa em casa procurando pesadelos horríveis nos que encontra dormindo. Pois era o Jurupari apertando sua garganta. O divertimento dele é esse. Anda de casa em casa provocando pesadelos horríveis nos que encontra dormindo. Nesse momento, um ruído entre as folhas chamou a atenção de ambos. Psst! Fez o Saci. Atenção! Qualquer coisa vem vindo. Ficaram os dois imóveis. O coração de Pedrinho batia apressado. O Curupira! Sussurrou o Saci, quando um vulto apareceu. Veja! Tem cabelos e pés virados para trás. Parece um menino peludo, murmurou Pedrinho. É isso mesmo, é um menino peludo, que toma conta da caça nas florestas. Só admite que os caçadores caçem para comer. Aos que matam por matar, de malvadeza, e aos que matam fêmeas com filhotes que ainda não podem viver por si mesmos, o Curupira persegue sem dó. Bem feito. Mas como os persegue? De 1000 maneiras. Uma das maneiras é disfarçar-se de caça e ir iludindo o caçador, até que ele se perca no meio do mato e morra de fome. Outra maneira é transformar em caça os amigos, os filhos ou a mulher do caçador, de modo que sejam mortos por ele mesmo. Pedrinho achou que não podia haver nada mais justo, e o Saci prosseguiu. Esse que vai passando está a pé, mas, em regra, o Curupira anda montado num veado, e traz na mão uma vara de japecanga. Que é japecanga? Uma planta que é remédio para a doença do sangue. Também é conhecida como salsa-parrilha. E por que anda com essa vara de japecanga? Que ideia? Não sei, ele é que sabe. O Curupira tem um cachorro, de nome Papamel, que não o larga. Assim que avista um caminhante na estrada, começa logo a cantar: Curru paco, paco, paco.
Currupaco, papaco, papaco. Isso é cantiga de papagaio, lembrou Pedrinho. Na casa do Coronel Teodorico, há um que só faz isso. Pois com Curupira, que os papagaios aprenderam o currupaco. O papagaio não inventa palavras, apenas repete as que ouve. Mas o Curupira, com seus pés voltados para trás, não se demorou muito ali. Descobriu um rastro de paca e lá se foi, com certeza, para ver como ela ia se passando em sua toca. Que horas são? Perguntou o menino. O Saci respondeu que faltava pouco para meia-noite. Como sabe? Aquela flor, respondeu o Saci, indicando uma flor que não estava de todo aberta. É o meu relógio aqui. Só se abre completamente à meia-noite.